Vamos voltar a falar agora sobre o caso da família que foi intoxicada depois de comer uma torta de frango numa padaria do bairro Serrano, em Belo Horizonte. Lembra? Nós também acompanhamos em primeira mão essa história, inclusive quando a padaria foi interditada porque não tinha lá um alvará sanitário. Imagine só, um absurdo. Uma pessoa morreu, uma idosa, 2 seguem internadas. A repórter Kiwane Rodrigues, ao vivo, tem outras informações. Vai conversar com quem agora? Kiwane, boa tarde. Bem-vinda mais uma vez. Ei, Lair, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham mais uma vez. Eu vou conversar agora com o advogado, que é o advogado do Ronaldo. Quem é o Ronaldo? É o padeiro, que na época foi acusado aí de ter envenenado ou colocado alguma substância nessa torta. Por que nós vamos voltar nesse assunto, Lair? Porque novos laudos saíram e é sobre esses resultados que eu vou conversar agora com o Magno Dantas, que é o advogado do Ronaldo. Ele teve acesso a esses laudos ontem e vai dar pra gente aqui as informações com exclusividade sobre o que esses laudos disseram. Mas já sabemos, né, Magno, boa tarde para você, que esses laudos, eles beneficiam e vem nessa, né, já condiz com a história que foi contada pelo Ronaldo, né? Boa noite, boa tarde, Kiwane, boa tarde, Laí, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Exatamente, quando aconteceu os fatos, né, o padeiro, ele foi acusado injustamente, ele foi caluniado, foi imputado a ele um crime, né, de ter envenenado uma torta, e desde então a vida dele acabou, não consegue emprego, não consegue mais nada, passou muita necessidade, e a gente estava esperando muito por esse laudo. Esse laudo ele foi feito nos fluidos das pessoas que consumiram essa torta. Então o que esse laudo apontou? Que não teve nenhum envenenamento nessas pessoas, nenhuma das 3. Então, esse laudo ele traz um alívio para a gente muito grande, porque afasta completamente qualquer tipo de participação do Ronaldo, ou de culpa, ou de dolo, enfim, nisso que aconteceu com essas 3 pessoas. E o Magno está aqui com um desses laudos na mão. Esse laudo aqui é o de um deles, né? De qualquer... Ah, sim. São 2 que ainda estão internados. Aí um dos laudos aqui, que é o da Fernanda, está na mão dele. Que esses laudos lá, eles foram feitos com fluidos corporais, né? E eles mostram, então, eles foram feitos especificamente para algumas substâncias, né? Esse laudo aqui, que é especificamente da Fernanda, ele deu positivo para um tipo de substância, mas seria aí um ansiolítico, não é isso? Exatamente. As 2 pessoas que seguem internadas, né, o resultado apontou que eles tinham tomado um remédio, um ansiolítico normal para dormir, para relaxar, não provocaria de forma nenhuma o que aconteceu. E já no caso da idosa que faleceu, tinha uma quantidade mínima de arsênio. Pelo laudo, o mínimo é de 0,1 a 20. O dela deu 0,04, ou seja, abaixo ainda do mínimo detectável. Ou seja, de forma alguma, essa quantidade poderia provocar qualquer mal nessa senhora. Inclusive, isso está na conclusão dos laudos, né? Está escrito isso, que essa quantidade não é suficiente para afetar ninguém. Exatamente. Os laudos são bem claros nesse sentido, né? Que os resultados não apontam envenenamento ou qualquer outra substância que pudesse causar algum mal a essas 3 pessoas. Agora, o que acontece daqui para frente, né? As investigações continuam, o inquérito ainda não foi finalizado e a delegada vai ter que dar essas respostas no final. O que aconteceu, né? Qual substância, o que pode ter provocado isso e até quem pode ter feito isso. O que a gente tem certeza agora é que o Ronaldo não tem participação nenhuma nisso. O Kiwane? Por falar no Ronaldo, lá eu estou aqui com... Oi? Você está com o Ronaldo aí, vai falar com o Ronaldo também, né? Deixa eu só te perguntar uma coisa para o doutor Magno, antes de agradecer inclusive ao doutor Magno e ao Ronaldo, que é o padeiro, né? Os 2 estão ao lado, ao vivo, participando do Balanço Geral. Você que está chegando agora, é aquela história da idosa que morreu, 2 pessoas seguem internadas depois que os 3 comeram uma torta de frango numa padaria no bairro Suzano, padaria que inclusive nem está funcionando mais, foi interditada aqui em Belo Horizonte. O que aconteceu então, depois que eles comeram? Porque eles passaram mal depois de comer essa torta de frango. Foi essa a notícia que chegou. O doutor Magno contesta isso? Olaí, essa hipótese ainda não foi descartada pela polícia, que pode até não ter sido a torta, por exemplo, que provocou qualquer mal a essas 3 pessoas, né? Eu conversei ontem com a delegada, ela me falou que nenhuma hipótese foi descartada. A do Ronaldo já foi descartada, já que não tem nenhum veneno nos fluidos das pessoas internadas, mas
pode não ter sido a torta, né? Então essa possibilidade ainda não foi descartada. Só no final da investigação, quando a delegada concluiu o inquérito, é que a gente vai saber o que aconteceu. Ela disse que ainda tem mais pessoas para serem ouvidas, talvez mais um ou outro exame a ser feito, para descobrir o que aconteceu. Mas o Ronaldo, que está aqui do nosso lado, primeira vez que ele está aparecendo agora, aliviado, graças a Deus, com esse resultado do exame, o que a gente sabe que ele é inocente. E agora ele vai buscar a reparação pelos danos morais, materiais e lucros cessantes que ele teve. Ele mudou bem, né? Esse período todo que ele foi acusado injustamente. E, Laí, esse caso agora, inclusive, a delegada, ela já decretou um segredo de justiça, justamente por causa de algumas informações que eles estavam considerando que estavam vindo aí de forma aleatória, né? Estavam sendo divulgados de forma aleatória. Então, a delegada agora divulgou um segredo de justiça até o fim dessas investigações. Inclusive, o doutor Magno e o Ronaldo estão falando com a gente hoje com exclusividade, né, sobre esses laudos, justamente por isso, porque a partir de agora o caso corre, então, em segredo de justiça. Eu vou ouvir aqui agora o Ronaldo, ele que está aparecendo pela primeira vez, né? Porque das outras vezes que ele deu entrevista lá, ele preferiu não mostrar o rosto, até pela segurança dele. Então é a primeira vez que ele está mostrando o rosto, né? E está falando aqui pra gente. Ronaldo, conta pra gente, pro Laí, pra quem tá em casa, você mesmo sabendo, né? Que você disse, olha, eu sabia o tempo todo que eu não tinha feito nada, mas você ficou aliviado com essa informação. Fiquei muito aliviado, porque você saía na rua, você era acusado, né? Então é uma coisa que te emociona, né? Você querendo ou não, você perde minha liberdade, né? Você estava saindo na rua, as pessoas estavam falando o que com você? Chamando de padeiro assassino, né? Aí umas coisas que você tira, que você perde, né, do chão. Não conseguia mais emprego. A minha filha faltando as coisas, né? Graças a Deus está sendo resolvido. Você não conseguia emprego, você chegava, batia em algum lugar, pedia emprego, as pessoas de uma certa forma sabiam, descobriam quem era você e não te davam essa oportunidade? Porque eu conheço muito dono de padaria. Eu chegava, o cara falou, não posso te dar emprego aqui porque você está sendo isso e se eu te der emprego, os fregueses ficam sabendo que você está trabalhando aqui, eles vão sumir da padaria. Aí, quer dizer, as portas se fecharam para mim. Porque eu nunca fiquei parado, eu saía de uma padaria e entrava em outra. Quando eu não entrava, o próprio dono me indicava para outro. Então, uma coisa assim, né, que, sem querendo ou não, me tirou meu chão, me fez eu penar muito. Eu consegui emprego agora, graças a Deus. Tem uma semana que eu estou trabalhando, porque um colega meu me ajudou. Aí, que está normalizando. Ronaldo, quando você ficou sabendo daquilo tudo que tinha acontecido, inclusive depois, né, da morte da idosa, como é que você recebeu todas essas informações? Pai, foi muito ruim, né? Porque, tipo assim, eu estava em casa, eu vi pela reportagem, né? Aí eu fui na delegacia, apareci na delegacia e tal, a polícia indo atrás de mim lá em casa, procurando, como se eu fosse um criminoso, né? E eu sou um cara trabalhador, tenho minha filha para cuidar, tenho tudo e de repente não tive mais nada. E todo lugar que você vai, agora parou, né? Mas antes, todo lugar que você ia tinha uma piadinha, ao padeiro assassino, ao padeiro. Fui acusado de ter envenenado a torta para matar minha própria família, que aí eu peguei a torta errada. Por isso que aconteceu o que aconteceu com essas 3 pessoas. Então, muita coisa, né? O patrão mesmo lá. Eu fiquei sabendo pela uma outra reportagem que ele na delegacia ele me acusou, jogou tudo pra cima de mim com coisa que eu tinha feito aquilo. Então, agora é esperar só o final do inquérito, né? Pra gente, o doutor Martin entrar em ação, né? Você já tá mais aliviado? Muito mais. Graças a Deus. E que tudo se encaminhe bem. É só isso mesmo que eu quero falar. Oi, Laí. Deixa eu falar com o Paulo. Paulo, né? Ou é Ronaldo? Ronaldo. Ronaldo. Coloca o fone no Ronaldo, por favor. Ronaldo. Pede pro Dr. Magno passar o fone pro Ronaldo. Espera que eu vou pedir. Eu queria bater um papo com ele rapidinho aqui, porque eu queria que essa situação ficasse esclarecida de uma vez por todas, gente. Você é um trabalhador, o Ronaldo, padeiro. Ele tá te ouvindo. Ronaldo, aqui é o Laí Renó que tá falando com você. Eu te agradeço a confiança. Boa tarde, obrigado pela sua presença aqui, ao vivo, no Balanço Geral. Me conta uma coisa, você é padeiro há quantos anos? Eu sou padeiro há mais de 35 anos, tenho quase 40 anos de padeiro. 40 anos. E tem, a sua família, você tem uma filha, é isso?
Não, eu tenho 5 filhos, 5? mas só essa que é de menor, né? As outras, isso. As outras são todas de maior. Eu imagino como é que a família ficou, os outros filhos também. Como é que foi esse período para você, Ronaldo, em que você foi, de certa forma, injustamente acusado por essas pessoas nas ruas, chamando você da forma como estavam chamando? Como é que os seus filhos, sua mulher, reagiram a isso tudo? Eles me apoiaram, né? Mas que é ruim, porque eles ficam tristes. Portanto, teve um tempo que eu tive que pedir ajuda à minha família, meus outros irmãos, para comprar as coisas para minha filha. Você ficou sem dinheiro, né? Fiquei. Aí baixou aquele desespero, com certeza. Baixou porque é o seguinte, você vê uma criança de 5 anos pedir um leite e você não tem o dinheiro para comprar. Não é fácil, não. Olha, ô Ronaldo, obrigado pela confiança de falar com a gente ao vivo aqui no Balanço Geral. Desejo toda a sorte do mundo. Gente, o Ronaldo tem absolutamente nada a ver com a história. O laudo, o Dr. Magno está ao lado, é o advogado dele, aponta que os alimentos não estavam envenenados. Essa tal torta de frango que foi preparada por você, né, Ronaldo? Aliás, a sua filha e a sua mulher também comeram a torta. Você também, se não me engano? Comeu. No dia eu levei uma para casa. Nós tudo comemos, a minha mulher, minha filha, minha sogra. Portanto, sobrou um pedaço dela. Eu levei, quando eu fui para a delegacia, eu levei ela. E você está trabalhando agora... Do policial lá. Você está trabalhando agora como padeiro, de novo? Numa padaria mesmo? Tô trabalhando como padeiro na padaria. Há quanto tempo? Tem uma semana. Uma semana. Então tá. Então não tá mais desempregado. Graças a Deus não está mais desempregado, né? Não, graças a Deus. E a vida agora está retomando a normalidade. Está encaminhando para o lugar certo. Mas é um período que você quer esquecer, com certeza, né, Ronaldo? Quero, com certeza. Foi um período muito difícil, né? Você chegar nas pessoas que você conhece de onde padaria e o cara falar que não pode arrumar emprego porque você está sendo acusado. Mesmo até um falou para mim, eu sei que você não fez isso, mas eu não posso, porque se eu fazer, vai queimar meu ponto. É, um absurdo. Um abração para você, viu, Ronaldo? Obrigado pela confiança mais uma vez aqui. Um abraço aí. Um abração. Toda a sorte do mundo para você. Eu que agradeço. Obrigado. Ô Kiwane, agora passa aí, por favor, pro Dr. Magno. Eu quero saber quais vão ser os próximos passos. Eu sei que agora está em sigilo, mas e agora? Como é que a gente vai noticiar essa história a partir de agora? Em que pé que estão essas investigações, doutor? Então, eu conversei com a delegada e ela disse que já está indo para a fase final do inquérito, tá? Talvez em mais 20 dias, 30 dias ela consiga. Aí vai remeter esse inquérito para a Justiça. E na hora que chegar na Justiça, aí a gente se habilita lá nos autos, pede para o juiz, talvez, revogar esse segredo de justiça para a gente ter acesso aos autos. Mas o resultado dessa investigação, né, pelo que ela me falou, ela vai divulgar, porque é um caso de grande repercussão. Né? No caso do Ronaldo, tem reflexo na esfera civil, pelas indenizações de dano moral, material que ele teve, na esfera trabalhista, porque o dono disse várias vezes que ele era freelance, mas na verdade ele era contratado, ainda não tinha um contrato assinado. Então, na esfera trabalhista também a gente vai buscar reparação, e tem na esfera criminal, né? Porque na esfera criminal ele vai ter que responder pelo crime de calúnia, porque imputou a ele falsamente um crime que ele não cometeu, já está comprovado. Então a gente tem que esperar mais alguns dias para sair isso, viu, Laí? Obrigado, viu, doutor Magno? Um abraço para o Ronaldo. Kiwane, tem mais alguma informação? Tem sim, Laí. Lembrando que 2 pessoas ainda permanecem internadas, né? Que são outras 2 pessoas. A idosa, ela infelizmente faleceu, nós acompanhamos muito esse caso. E então 2 pessoas permanecem em estado grave ainda, elas, né, já estão acordadas, mas ainda estão usando tracostomia, não conseguem abrir o olho, ou seja, ainda estão em estado de saúde muito delicado. A padaria, ela permanece fechada e aquele laudo, né, que nós mostramos há pouco tempo atrás, que é o do botulismo, que tinha dado negativo e que a secretaria, então, disse que ia tentar enviar para outros laboratórios para ver o que poderia ser feito. Então, há toda ainda uma investigação. A delegada responsável por esse caso ainda tem muito trabalho pela frente. São 3 laudos que saíram, mas ainda tem muito trabalho até para esclarecer para a família, para a sociedade, para todo mundo que de fato aconteceu, né, Laí? Claro. É um caso de repercussão nacional. Uma pessoa morreu. Outras 2 estão internadas ainda no estado
delicado. Muito obrigado, viu, Kiwana? Um abraço pro Ronaldo, um abraço pro Magno. O Magno foi repórter também. Hoje é advogado, mas foi colega nosso aqui de profissão. Um abração, viu, Magno?